Amém, amados. Vamos abrir a palavra do Senhor nesta manhã, na Epístola de Paulo a Tito, em seu capítulo de número 3. Vamos fazer a leitura do texto sagrado, a partir do verso de número 12 até o versículo de número 15. Diz assim a palavra do Senhor: quando te enviar Ártemas ou Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis ao meu encontro. Eu estou resolvido a passar o inverno ali. Encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Todos os que se acham comigo te saúdam. Saúda quantos nos amam na fé. A graça seja com todos vós. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai Celestial, queremos te agradecer, ó Pai, pela Tua palavra, por este momento tão importante, Pai, que temos a oportunidade de falar, ó Deus, do Teu amor, de falar, ó Deus, das Escrituras Sagradas ao coração dos irmãos. Que o Senhor, ó Deus, venha na manhã de hoje nos abençoar, Pai. Queremos ouvir a Tua voz e aprender um pouco mais dela. É assim que nós, Pai, te oramos e te agradecemos por tudo, porque o fazemos em o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, quando nós olhamos para o texto que está à nossa frente, um texto curto, são as expressões finais do apóstolo Paulo, ao terminar a carta a Tito, nós pensamos no que seria central no texto de hoje. E quando eu penso nesse texto, eu vejo que o grande desafio e desejo do apóstolo Paulo para as igrejas de Creta, como para nós hoje também, ele falando de forma inspirada por Deus, o desejo é que todo cristão, ele na verdade deve se aplicar às boas obras. Nós devemos nos voltar para as boas obras, não ficar apenas num discurso, apenas falando, narrando, mas sem, na verdade, a nossa vida ganhar concretude. Então, é importante dizer inicialmente aos irmãos que a salvação, ela é obra única e exclusiva de Deus. O homem não pode de forma alguma, e nós batemos nessa tecla de forma insistente. Esse é um grande diferencial do protestantismo. Nós somos um povo ligado à palavra, ao sola escritura, e para nós é importante frisar, com base na palavra, que a salvação é um ato único e exclusivo de Deus. Uma vez que o cristão ele recebe essa ação do Espírito Santo, que ele é regenerado, a partir de então, o crente, ele também coopera com as boas obras. Deus continua agindo em sua vida, obviamente, mas agora o crente, ele produz boas obras porque ele foi predestinado para andar em boas obras. É o nosso estilo de vida, é o nosso jeito de ser, é a nossa maneira de existir. Nós encontramos uma grande e profunda alegria quando nós produzimos boas obras. E aqui no texto, o apóstolo Paulo, em suas palavras finais, ele vai falar justamente sobre essas breves diretrizes para o povo saber como se conduzir, como viver a sua espiritualidade. Não pode ser apenas uma fé que diga assim, eu sou salvo, mas não ter nenhum compromisso com as demais pessoas, não assistir aos pobres, aos carentes, aos necessitados. É importante dizer que uma das marcas da igreja primitiva, uma das marcas que fizeram com que a igreja crescesse de maneira tão rápida, se dava justamente porque a igreja ela não media esforços para atender a todos aqueles que estavam numa situação
de inferioridade, de sofrimento, de dor. A igreja, ela fazia de tudo, ela tinha um afã, um desejo de participar das demandas das pessoas. E isso não apenas para aqueles que eram da igreja, para com aqueles que eram da igreja, ou para com os familiares, mas com todas as pessoas, inclusive com aquelas que poderiam ser chamadas de inimigas. Então, o crente sempre teve, desde o início da história, esse grande desejo, essa postura de ajudar a todo aquele que sofre. E essa foi uma marca, porque quando nós pensamos no nosso discurso, o nosso discurso ele pode ser confrontado. Pessoas podem discordar de nós e com muito embasamento e com uma certa coerência. Podem fazer assim. Mas existe algo que é arrebatador. Existe algo que cala, que silencia as pessoas que estão à nossa volta. E o que é isso? É justamente a nossa prática, o nosso comportamento, a nossa maneira de existir e de viver. Quando alguém olha para nós e vê que os cristãos são solidários, que os cristãos estão atentos a todos aqueles que estão padecendo, as pessoas são obrigadas a reconhecer que existe algo diferente entre nós. Eles são obrigados, aqueles que são de fora, eles são obrigados a perceber que em nós existe um diferencial. E esse diferencial é o amor, que ele é, na verdade, evidenciado pela prática das boas obras. E quando a gente olha para o texto, nós verificamos que o apóstolo Paulo, ele trabalha com Tito e com a igreja, que a igreja não deveria se preocupar com questões tolas, com aqueles assuntos que não deveriam e não poderiam nos paralisar, assuntos de menor importância, assuntos que às vezes roubam de nós a atenção para o que é essencial. Obviamente, nós não estamos falando por exemplo, sobre doutrinas sérias, que nós precisamos enfatizar e lutar por elas, porque são caras a nós. Mas o que nós não podemos fazer jamais é nos voltar para questões pequeninas, genealogias, como ele fala no texto, assuntos de menor importância, e aquilo ter o poder de nos separar, de nos atrapalhar na conduta como igreja. Essas coisas que os reformadores chamavam de adiáfora, aquelas coisas secundárias, de menor importância. Nós precisamos nos focar naquilo que é essencial no Evangelho, anunciar isso às pessoas, praticar as boas obras e na crença, na fé de que Deus vai salvar aqueles que são os seus eleitos. E quando a gente olha para o texto especificamente, nós vamos ler assim no versículo de número 12: quando eu lhes enviar Ártemas ou Tíquico, faça o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis. Estou resolvido a passar o inverno ali. Algumas coisas importantes que nós precisamos falar a respeito do versículo de número 12. A primeira delas é que nós não temos informações sobre este personagem chamado Ártemas. Não sabemos de quem se trata, mas podemos presumir que era alguém considerado pela igreja e que assumia posições de importância e de relevância. Porque tanto ele como o Tíquico, ou um ou outro, ficariam no lugar de Tito, para que Tito pudesse estar com Paulo durante a sua estadia lá em Nicópolis. E quando nós pensamos nisso, nós vemos que, embora Ártemas fosse alguém não conhecido por nós, mas, por outro lado, Tíquico era um personagem que nós temos várias referências bíblicas a respeito dele. Paulo, por exemplo, diz que ele é um irmão amado e fiel servo do Senhor. Paulo o credencia. Paulo sabe que ele é um obreiro experimentado. E veja como Paulo organiza a obra de Deus.
Veja como Paulo diz quem deve ir e quem deve sair de lá para ir para outro lugar. A igreja deve funcionar de maneira muito bem organizada. Isso é importante para que a igreja vá bem. E Paulo tinha esse olhar. Ele sabia quem poderia deslocar para lá e quem ele precisaria que viesse ao seu encontro. Então, Tíquico é muito importante, também é citado em Efésios capítulo 6, versículo 21, o portador da carta. Ele também citado em Atos 20, versículo 4, prisioneiro juntamente com Paulo. E também em Colossenses, em Filemão também ele é citado, em Colossenses também. Então é um personagem que nós temos muitas informações e sabemos que era um servo de Deus, que era um obreiro experimentado. Então Paulo diz, faça o possível para vir ao meu encontro. Paulo precisava ter um encontro com a sua liderança. Paulo precisava estar com Tito para conversar com ele, para estabelecer diretrizes. Isso era muito importante que acontecesse. E isso se daria numa cidade chamada Nicópolis. Alguns autores dizem que havia no passado 3 cidades com esse mesmo nome. Outros dizem que havia 7 cidades com o mesmo nome. E por conta disso, os estudiosos têm uma grande e profunda dificuldade de saber qual é a Nicópolis que Paulo estaria. Sabemos sim pelo texto que seria uma cidade na Grécia, mas a região específica temos dificuldade de afirmar. E Paulo iria passar ali o inverno, porque naquele período, obviamente, viajar no inverno era algo impensável, era algo que não poderia acontecer jamais. Então seria um momento propício para Paulo conversar com Tito, para eles trocarem ideias, para que eles tivessem um apoio. E o que eu acho lindo no texto, quando ele cita diversos nomes, é que algumas coisas que eu sempre bato com vocês me vêm à mente. A primeira delas é que a igreja, ela não é feita de um homem só. Por mais carismático, por mais competente, por mais espiritual, por mais inteligente, a obra de Deus, ela não pode ser feita apenas por um homem. Nós temos a necessidade desse corpo trabalhando de forma conjunta, bem ordenada, para que a igreja vá bem. E quando a gente olha para o texto, a gente fica pensando assim, se Ártemas é citado, se Tíquico é citado, obviamente, Deus, ele tem um plano e um propósito na vida das pessoas com seus dons diferentes, em posições diferentes, mas Deus tem um papel para cada um de nós em sua obra. Sejamos nós mais conhecidos ou não, o trabalho e o papel que nós realizamos, ele é muito importante para Deus. Então nenhum obreiro, nenhum irmão, nenhuma irmã, ninguém deve ser desconsiderado, nem tampouco desprezado. Alguns talvez só possam orar, não tenham mais a força, não tendo mais a força para ir à rua, evangelizar, para fazer alguma viagem missionária. Talvez o que essas pessoas possam fazer no momento é orar. E digo a vocês, é uma necessidade premente em nossos dias. Homens e mulheres de oração, intercessores, pessoas que estejam de fato preocupadas e interessadas com aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. E portanto oram, e portanto intercedem, e portanto se preocupam verdadeiramente com aqueles que são membros do corpo. Então, meu amado irmão, mas existem aqueles que podem, talvez fazer alguma viagem, aqueles que podem evangelizar, aqueles que podem telefonar, ligar, fazer uma série de coisas. Alguns podem fazer isso, eu diria muitos podem fazer isso. Cada um tem a sua possibilidade, o seu dom, a sua vocação, mas não existe ninguém que não possa fazer algo na obra do Senhor. E Paulo precisava de Tito. Paulo precisava dele naquele momento. Claro que aqui é uma situação muito específica e nós não podemos negar o contexto. Ele precisava de Tito naquele momento lá em Nicópolis. Mas, de maneira ampla, lata, nós poderíamos dizer que em dados momentos na nossa vida, quem não está precisando
de um obreiro, de uma assistência, de uma cooperação, de uma ajuda. Por isso a nossa oração sempre é a oração que Deus levante obreiros e obreiras, porque a necessidade, ela é grande, ela é extrema, e nós não podemos viver de maneira isolada acreditando que nós somos os únicos, ou como se Deus dependesse de nós, não tendo mais ninguém que Ele pudesse levantar. Não, a obra é dele, é Ele que gerencia a sua obra, e Ele pode levantar pessoas, trazer pessoas, sempre que Ele assim o quiser e o desejar. Mas a igreja é um corpo, é um organismo, e nós precisamos uns dos outros, mesmo aqueles que aparentemente são tão insignificantes, são importantes na obra de Deus. Ártemas era importante, Tíquico também era importante. E Paulo, embora sendo o grande líder do cristianismo, autor de 13 epístolas, quem sabe de 14, porque Hebreus não sabemos a autoria, o apóstolo Paulo reconhecia que a obra era feita por outras pessoas também, e que ele também carecia desse contato, dessa proximidade com os irmãos. E quando nós olhamos para o texto no versículo de número 13, diz assim o texto: ajude da melhor maneira possível Zenas, o intérprete da lei, e também a Apolo, para que não lhes falte nada para a viagem. Aqui talvez você diga, que nomes diferentes, quem são esses personagens, que história é essa, o que está acontecendo aqui? Eu diria para você o seguinte: possivelmente esses dois personagens, Zenas e Apolo, talvez eles tivessem sido aqueles responsáveis por levar a carta a Tito. É o que a maioria entende. Eles levaram a carta de Paulo a Tito, a carta que nós estamos lendo. Então, isso é importante que fique na nossa mente. E a segunda coisa que o texto vai nos falar, e eu tenho que frisar isso, o apóstolo Paulo, ele se preocupava minuciosamente com a obra, ele instruía, ele trazia conhecimento e também percepção espiritual aos irmãos. E digo a você, nesses dias, o que nós mais estamos precisando é de instrução espiritual, porque muitos pensam que já sabem de tudo do Evangelho, mas não sabem de nada. Muitos leram 2 livros a respeito de teologia ou teologia reformada e saem por aí achando que sabem de todas as coisas e que todo mundo à sua volta não sabe coisa alguma, sem respeitar a trajetória, sem respeitar o tempo decorrido, a experiência, a dedicação, coisas tão importantes na formação de uma boa liderança. Líderes que perseveram, líderes que permanecem na obra, líderes que estão abertos a aceitar a orientação da própria igreja e seguir a orientação da igreja. E quando a gente olha para o texto vai nos falar que no versículo de número 13, vai aparecer aqui para nós um personagem chamado Zenas, e o texto fala que ele era intérprete da lei. E aí vocês vão pensar assim como eu também: intérprete de que lei? De qual lei? 2 possibilidades se abrem. E aí, irmãos, eu tenho que falar essas coisas para vocês, para que vocês entendam que mesmo entre os estudiosos de boa lavra, existe o quê? Existe divergências. Então, por exemplo, nós encontramos um personagem muito importante na história da igreja, que morreu há aproximadamente 10 anos, John Stott, que quando ele olha para esse texto e vê intérprete da lei, ele pensa que, na verdade, seria uma pessoa especializada, possivelmente, em direito romano. Então, para ele, Zenas seria um grande estudioso e conhecedor do direito romano. Mas também existem outros personagens da história, comentaristas bíblicos, como William MacDonald, que acredita que ele era um intérprete da lei de Israel. Ele era, na verdade, um escriba. Ele era um estudioso da lei de Israel. Mas, de uma maneira ou de outra, o que o texto nos informa é que esse homem era um homem que era intérprete da lei, não era um homem qualquer.
não era um homem sem formação, não era um homem sem conhecimento. E também Apolo. Quem era Apolo? Vocês devem lembrar, lá em Corinto, que havia aquela divisão, aquela divergência. Alguns eram de Paulo, outros eram de Apolo, enfim, era de Cefas também. Então, o que acontece? Ele era um homem experimentado que havia realizado um bom trabalho. Era um líder conhecido. Mas o texto nos fala que esse homem foi o responsável para levar a carta justamente a Tito. E o texto nos fala assim, veja comigo: ajude da melhor maneira possível Zenas, o intérprete da lei, e também Apolo, para que não lhes falte nada para a viagem. Paulo, ele é tão meticuloso e tão espiritual que ele cuida das coisas do dia a dia, as coisas materiais. Porque por vezes nós pensamos numa liderança espiritual que só pensa no céu, que só pensa naquilo que é etéreo. Mas quando nós olhamos para Paulo, vemos que Paulo está preocupado também com as coisas do dia a dia. Aqueles irmãos que estavam em missão, eles precisariam retornar, mas retornar supridos, tendo alimento, tendo proteção, tendo tudo aquilo que fosse necessário para que eles pudessem retornar em segurança. Então, quando eu olho para Paulo, texto presente, eu fico a pensar, que liderança maiúscula, uma liderança que olhava para o céu, mas que também olhava para a terra, uma liderança espiritual que pregava a salvação, mas também que concebia a ideia de que os obreiros precisariam estar bem supridos para que pudessem se alimentar, para que tivessem segurança, para que pudessem fazer uma viagem que fosse a contento. E é justamente de coisas assim que o apóstolo Paulo ele está tratando. E como nós, como igreja, podemos agir de forma a não nos preocupar com aqueles que sofrem e que estão ao nosso lado? Como nós, como igreja, vamos perder o coração no meio da caminhada e olhar para os irmãos apenas como um número no hall de membros? Olhar para os irmãos de forma indiferente, sem compreender as suas dores, os seus sofrimentos, os seus lamentos, suas expectativas, suas aspirações. O verdadeiro cristianismo, ele não é apenas algo que acontece como uma instituição, apenas como uma empresa, embora tenhamos um CNPJ, temos que ter, pela lei do Brasil, mas uma coisa nós não podemos esquecer: a nossa fé é uma fé do coração, é uma fé experimental, é uma fé sentida. Nós usamos a razão, sim, usamos a razão, mas o nosso coração, o nosso sentimento, ele está dentro da nossa espiritualidade. Então, quando nós olhamos para alguém que está sofrendo com um problema, com um conflito familiar, conjugal, quando nós vemos uma criança enferma, doente, quando nós contemplamos algum quadro como esse, nós nos preocupamos e queremos assistir, porque se isso não acontecer, nós não temos uma igreja, nós temos um clube, nós temos qualquer outra coisa, mas nós não temos uma igreja. Se Paulo fosse indiferente ao suprimento para Zenas e Apolo fazerem uma viagem em segurança, Paulo não teria a estatura que nós vemos nele. Ele não seria o líder que nos disse, por exemplo, sede meus imitadores, assim como sou de Cristo. Então, ele se espelhava em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso maior exemplo, mas Paulo também teve uma conduta exemplar para nós. E nós seguimos nesse passo, nós caminhamos nessa direção. Nós não podemos apenas dizer que somos crentes e deixarmos de viver as experiências mais ricas que acontecem dentro das relações mais íntimas do dia a dia, entre irmãos e irmãs, dentro da comunidade, que ultrapassa, inclusive, as portas da igreja física. E essa vida bonita continua a acontecer no dia a dia de cada um de nós. E aí Paulo vai, de novo, dar uma grande ênfase
na questão das boas obras. Veja comigo, versículo 14, ele nos diz assim: e quanto aos nossos, que aprendam também a se empenhar na prática de boas obras. Paulo nos diz aqui que Tito deveria fomentar, despertar, desenvolver em todos aqueles que eram membros das igrejas de Creta uma postura que desembocasse em boas obras. E por que Paulo enfatiza isso? Porque Paulo sabia que o povo de Creta era um povo propenso a se preocupar unicamente consigo. Era um povo que tendia a ser egoísta. Vocês devem lembrar das exposições passadas. Era um povo que queria, em primeiro lugar, o seu bem, se dar bem, ter todas as coisas. Era um povo matreiro. Mas quando nós olhamos aqui, Paulo diz que aqueles irmãos deveriam ser ensinados por Tito a viverem e se aplicarem nas boas obras. Porque quando nós nos aplicamos nas boas obras, nós deslocamos o olhar de sobre nós e passamos a observar aqueles que estão à nossa volta e estão precisando. Quando nós deslocamos o olhar de sobre nós percebemos que existem pessoas ao nosso lado, no nosso entorno, que estão sofrendo talvez muito mais do que nós. E que Deus nos despertou para que nós fizéssemos um trabalho altruísta, amoroso, para com essas pessoas. É a nossa vocação. Nós fomos eleitos, chamados por Deus, predestinados para andar e viver em boas obras. Há pouco tempo eu contei uma história na internet de uma funcionária pública que ela havia recebido um valor muito especial. Uma mulher muito importante, ganhou um aumento, uma premiação muito especial. E a sua funcionária, a sua empregada, pediu a ela um aumento de R$100. E essa mulher, que na verdade era não uma funcionária pública, mas uma executiva de uma grande empresa multinacional, ela virou-se para sua funcionária e disse que não poderia dar o aumento de R$100 a ela. Só que a mulher ganhou uma soma muito considerável. E a sua empregada havia recebido um convite para trabalhar em outra casa de família para ganhar apenas mais R$100. Só que R$100 para um executivo de uma multinacional não é nada. Mas R$100 no orçamento de uma mulher que trabalha em casa de família, hoje nós chamamos de secretária, assim que a gente fala, né? Irmãos, é um valor muito considerável. E por conta de R$100, que para aquela mulher tão culta, tão inteligente, mas no meu sentir com muito pouco coração, aquela mulher não foi capaz de honrar aquela mulher, aquela funcionária, que cuidava daquilo que é mais precioso para nós, os nossos filhos, os nossos queridos que vivem conosco em nosso lar. E por R$100, ela perdeu uma secretária que era uma mulher honesta, correta, amorosa, zelosa e que cuidava com muito amor de tudo aquilo que pertencia à sua patroa. Meus irmãos, quando nós olhamos para um texto como esse, nós somos levados a pensar e a refletir que o apóstolo Paulo, ele está tratando da espiritualidade prática, de coisas do dia a dia, mas que denunciam algo muito profundo que está dentro do nosso coração, da nossa vivência, do nosso jeito de ser. E o texto vai nos dizer assim, veja comigo, o texto nos diz que eles deveriam se aplicar às boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. O versículo 14,
ele traz algumas possibilidades também. Alguns pensam que Paulo está dizendo que os crentes deveriam, na verdade, se dedicar a profissões justas e legítimas. É uma possibilidade. Mas quando nós avançamos um pouco mais no estudo do texto, nós verificamos que Paulo está tratando justamente das boas obras, que o crente não pode ser alguém infrutífero. Ele precisa produzir frutos, ele precisa estar atento às oportunidades que Deus traz para ele atender e para ele poder chegar ao lado daquele que está sofrendo, daquele que está precisando de um amparo, de uma ajuda, de uma mão estendida. Então, o crente jamais deveria ser alguém sem fruto. Todo o crente precisa frutificar. E nós só frutificamos quando nós entendemos que nós precisamos nos preocupar com aqueles que estão à nossa volta. Talvez você não possa ajudar ou fazer boas obras naquilo que concerne valores financeiros, mas talvez você possa trazer uma orientação, talvez você possa trazer uma palavra, talvez você possa estar presente num momento dolorido, angustiante de alguma pessoa amiga e amada. E obviamente o nosso Deus, que percebe todas as coisas, Ele se alegra, Ele se agrada quando vê que os seus filhos não estão levando uma vida infrutífera. Uma árvore, ela pode ser até muito bonita, sem frutos. Mas quando ela frutifica, nós percebemos que essa árvore, ela está cumprindo o propósito para o qual Deus a concebeu. Trazer alimento, trazer vida. E assim deve ser também a vida do cristão. O cristão precisa se dedicar, produzir boas obras. Paulo está dizendo assim, irmãos, entendam, vocês precisam se concentrar na prática das boas obras. Vocês precisam concentrar a força de vocês, o vigor de vocês, o ânimo de vocês, o coração de vocês na prática das boas obras. Deve ser o foco, deve ser o cerne, deve ser a direção. As outras coisas não podem ter o poder de nos paralisar. Mesmo num tempo árido e seco como o século XXI, onde as relações se partem com tanta facilidade, ainda num tempo como esse, o cristão sempre vai se distinguir pela prática de boas obras. Por ser alguém que ama, por ser alguém que é solidário, por ser alguém que busca conciliação, por alguém com um estilo de vida que demonstra, que espelha a pessoa bendita do nosso Salvador, do nosso Redentor Jesus Cristo. O resto é balela. Igrejas e religiões que só pensam em riqueza financeira, igrejas que só pensam em estar na mídia, lotadas para dizer que tem poder político. Tudo isso, meus irmãos, não é e não pode ser o foco dos verdadeiros cristãos. O nosso foco verdadeiro é apresentar Cristo a este mundo. Pregar o Evangelho? Sim, pregar o Evangelho. Com as nossas palavras? Sim, com as nossas palavras. Mas também com a nossa própria vida, com o nosso testemunho, com as nossas obras, com o nosso amor, com a nossa solidariedade. Porque isso, meus irmãos, cala o maior filósofo que possa aparecer à nossa frente. A pessoa mais avessa ao Evangelho, ela se silencia quando percebe que o cristão faz aquilo que a maioria das pessoas nem estão pensando nisso. E era assim que acontecia em Creta. A grande sociedade, a sociedade maior, não estava nem aí para aqueles que estavam sofrendo. A grande ideia era pensar em si e unicamente em si. Mas como é bom quando Deus nos permite ter a nossa vida, ter o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, mas sem nós ficarmos apenas atentos aos nossos próprios interesses, mas encontrar tempo e possibilidade de também socorrer
àqueles que sofrem e que carecem de nós e que precisam também conhecer a Jesus Cristo. Então, só para frisar bem aos irmãos, salvação é um ato único, exclusivo de Deus, é monergia. Mas todo aquele que é salvo, ele tem um coração na obra. Todo aquele que é salvo, ele não está preocupado em conseguir uma igreja que seja perfeita, mas ele entende que ele pode dar a sua participação e a sua cooperação com os seus dons, para que essa igreja possa se desenvolver em todas as áreas. Ele percebe isso com muita clareza, porque ele sabe que foi chamado por Deus para servir. E quando nós chegamos, irmãos, para finalizar, na parte final, o texto diz, versículo 15: todos os que estão comigo mandam saudações a você. E quando eu vejo que todos que estão comigo mandam saudações a você, eu fico pensando que nós não estamos sós. Paulo não estava só. Muitos o abandonaram, mas Paulo não estava só. Ele tinha Deus, mas também tinha irmãos com ele. Então, meus irmãos, não estamos sós na batalha, na nossa missão. Deus sempre levanta os seus para que a obra continue, para que o trabalho seja feito, para que coisas lindas sejam percebidas e afetem a esse mundo que tanto carece do Evangelho de Jesus Cristo. E ele diz mais: dê saudação, ou saudações, dê saudações àqueles que nos amam na fé. Então, saúdem também a esses aí. Nós mandamos saudações, saúdem também a esses que estão aí. E por fim, Paulo diz: a graça esteja com todos vocês. E quando a gente pensa em graça, depois de Paulo ter falado em obras, Paulo falou tanto em boas obras, não foi? Falou muito em boas obras, Paulo. Mas Paulo agora lhe fala: graça esteja com todos vocês. Vou fazer aquela pergunta que todo mundo sabe, tanto os que estão aqui como os que estão na internet. O que é graça? Favor imerecido, ou seja, nós não merecemos. E nós somos salvos por essa graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, é graça, é favor imerecido. Nós só podemos produzir as boas obras que produzimos porque uma vez nós fomos o quê? Fomos salvos. Porque uma vez fomos alcançados por Cristo, porque somos novas criaturas. E Paulo realça a expressão graça. Dizem os estudiosos que sempre que chegava ao final de uma carta, Paulo tomava, no bom sentido, a pena do amanuense, do copista, do escriba, daquele que escrevia o que ele narrava. Paulo pegava aquela caneta, ele fazia o quê? Ele escrevia a graça. A saudação final era com ele, a parte final era com ele. E segundo os estudiosos, eram garranchos, porque o apóstolo Paulo não enxergava direito. Possivelmente ele sofresse de alguma patologia na visão. E ele escrevia graça, com aquela tremida possivelmente, com uma letra talvez um pouco disforme, mas ele escrevia graça porque ele conhecia o que era a graça, porque ele passou de perseguidor do Evangelho a ser perseguido por amor a esse Evangelho. E ele diz: a graça a todos vocês, porque ele reconhecia que tudo que ele vivia e fazia para Deus era algo pequenino diante da manifestação do amor sublime de Deus ao enviar Jesus Cristo para sofrer por nós na cruz do Calvário. Meu irmão, minha irmã, esse texto tão pequenino, ele nos ensina muitas coisas. A primeira delas é que havia um líder chamado Paulo, que ele não era
um maioral e não se via como maioral. Se via como um servo, mas alguém inteligente, dotado e capacitado por Deus para a obra que deveria fazer. Tudo que Deus fez na história dele já cumpria um propósito. Falar como Paulo falava, escrever como Paulo escrevia, isso tudo tinha um propósito, para que Paulo evangelizasse os gentios e também aos reis, aos nobres, aqueles lugares nos quais uma pessoa mais simples nem sempre consegue penetrar. Quando nós olhamos para Paulo, nós vemos que era um líder que não desconsiderava aqueles que eram possivelmente olhados como pequeninos por muitos, porque ele sabia que a obra de Deus não era uma obra feita apenas por um homem. E Paulo, além disso, ele reconhece esses homens, ele ensina esses homens a viverem a boa espiritualidade. E ele diz que era necessário que o crente aplicasse à sua vida a prática das boas obras, porque se ele não o fizesse, ele estaria contradizendo a sua própria vocação, porque nós fomos chamados para andar e para viver em boas obras. Amém? Que Deus possa nos conduzir nesta manhã a essa espiritualidade de salvos pela graça de Deus, mas que uma vez salvos, praticam boas obras e se aplicam na prática dessas boas obras. Amém? Louvado seja Deus. Vamos orar para finalizar. Amém, amém. Nós vamos orar, finalizando, mas eu queria, antes da oração, que eu vou fazer uma oração